Aleluia! Bom dia, pode sentar em nome de Jesus. Sejam bem-vindos à casa de Deus. Bom dia para quem está pertinho, né? Provavelmente você deva ter feito, mas se não viu ainda, é tempo de você cumprimentá-la. A palavra de Deus diz: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Para nós é motivo de alegria estar na casa de Deus, amém, igreja? Fecha os teus olhos, sentado mesmo. Pai, queremos ouvir a tua voz, como diz essa canção. Queremos nos derramar diante de ti, derramar o nosso ser, derramar o nosso coração, derramar, ó Deus, diante de ti tudo aquilo que somos, tudo aquilo que temos, inclusive lançando diante de ti as nossas ansiedades, as nossas lutas, as nossas dores, as nossas batalhas, as nossas preocupações, como está escrito, sabendo nós que o Senhor tem cuidado de nós. Pai, o Senhor tem liberdade de encher esse lugar com a tua presença, e não apenas um lugar físico, mas também de trabalhar o nosso coração. Em nome de Jesus nós lhe pedimos, e você que crê assim também diga amém. Podemos aplaudir mais uma vez o nosso Deus. Aleluia! Apocalipse capítulo 1 é o nosso ponto de partida. Esses domingos nós estamos numa série de mensagens ainda falando sobre reis na Bíblia, que vai até domingo que vem. Domingo que vem nós vamos encerrar essa série de mensagens sobre os reis, ou o domingo dos reis. Enquanto você abre no nosso texto, que tem sido aí a raiz dessa série de mensagens, Apocalipse capítulo 1, facinho de você encontrar, né? A gente sempre tem começado esses domingos com esse texto. Deixa eu lembrá-los aqui, pelo menos uns 2 ou 3 recados aqui, que a gente adianta enquanto a gente está transmitindo também. Nós temos o nosso projeto social de pé, amém, pessoal? Funcionando de vento em popa, está uma bênção, graças a Deus, em primeiro lugar, e os nossos voluntários, que têm sido, assim, uma bênção para essa igreja. Então, sem ser quinta-feira agora, na outra quinta-feira, pessoal que está em casa também acompanhando, desde que esteja, claro, no sul da Flórida, estão convidados. É um culto que a gente faz evangelístico com distribuição de alimento gratuito. Então as pessoas podem participar doando alimentos, as pessoas podem participar, se estiver precisando, podem vir na última quinta-feira, fazer o cadastro para poder pegar os alimentos também. E, finalmente, podem participar também como voluntários, né? A pessoa diz: puxa, pastor, queria ser mais útil, fazer alguma coisa para o reino de Deus. Isso sem levar um título, um crachá ou alguma coisa do tipo. Você está convidado, né? A mão de obra também voluntária é bem-vinda. Toda última quinta-feira de mês, nós distribuímos alimentos aqui gratuitamente. Eu falei, aqui está errado, né? O que é isso aqui? 23 é Orlando, 20... Bom, é a última quinta. É a última quinta-feira. Então, eu sei que sem ser nessa quinta, na outra quinta-feira, tá? 7h da noite, vocês estão convidados também. Nós queremos ser uma igreja significante também na comunidade. Amém? Falar em Orlando é verdade. Orlando é próximo sábado, né? Próximo sábado a gente está em Orlando. Acho que agora sim está correto, né? Isso, dia 23 de fevereiro. Então você esteja em oração por nós. Todo último sábado de mês nós realizamos um culto lá no hotel em Orlando, e glória a Deus, Deus abençoe os irmãos lá de Orlando também. Já que eu estou dando recado, irmão, deixa eu dar mais um recado aqui. No mês que vem nós vamos começar uma série de mensagens aqui, e eu creio que o próprio Espírito de Deus tem plantado no meu coração. E na palavra de Deus, em 1 Tessalonicenses 5,19, na NVI, que é a nova versão internacional, porque na minha versão, que é a corrigida, diz: não extingais o Espírito. E na NVI está mais claro, diz assim: não apagueis o Espírito. Então nós vamos trabalhar uma série de mensagens sobre a ação do Espírito Santo na vida do crente. A ação do Espírito de Deus no seio, no meio da igreja. E eu percebo que há muita coisa que, às vezes, humanamente falando, as pessoas sem entender, e claro, eu realmente acredito que sem entender, elas acabam
apagando, extinguindo a ação do Espírito Santo. Isso não pode acontecer. É uma ordem do próprio Espírito de Deus. Cuidado para você não apagar o Espírito Santo, a ação dele na sua vida. Quer dizer que isso é possível, né? Senão a Bíblia não diria: não apagueis o Espírito de Deus. Então a gente tem que tomar cuidado para não ter um comportamento a fim de que a ação do Espírito Santo seja limitada, apagada na nossa vida. Coisa seríssima, mas Deus vai tratar bastante conosco. E finalmente, nós temos o nosso batismo marcado, batismo nas águas. O nosso próximo batismo vai ser dia 28 de abril. Então você que não passou pelas águas ainda, mas já tomou uma decisão por Jesus, você deve passar pelas águas. Marcos 16 diz: aquele que crer, completa o texto, e for batizado, será salvo. Então está lá em Marcos 16. Pastor, eu estou na igreja, mas sabe, eu não fui batizado ainda. Por quê? Porque assim, eu não senti. Onde você leu que tem que sentir? Está onde? Não tem nada a ver com sentimento, tem a ver com fé, com crer. Quem crer e for batizado, será salvo. Pastor, é que eu não entendo tudo ainda. Quem que entende tudo de Bíblia ainda? Você vai passar por essa terra a vida inteira, estudando a Bíblia, sem entender tudo de Bíblia. Você tem que crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. É uma decisão de viver longe do pecado, em nome de Jesus, e crescer na fé para a glória dele. Amém? Então nós vamos, o nosso batismo já está marcado, dia 28 de abril. A Páscoa, normalmente a gente faz na Páscoa, mas a Páscoa cai dia 21. Esse ano, esse primeiro batismo, a gente vai fazer um domingo pós-Páscoa. Então você vai se programando aí. E agora eu prometo que é o último recado mesmo. Nosso jantar de casais está marcado, dia 16 de março é o nosso jantar, mês que vem, né? Cai num sábado, 7 horas da noite. O tema é o tema, gente. Nós não vamos para Paris, não, gente. O tema é uma noite em Paris, né? É o tema. Você está convidado, mas na verdade a gente infelizmente não tem mais convite, ou digo felizmente. Então não tem mais vaga. O que a gente faz é abrir uma lista de espera. Então, se você quiser entrar nessa lista de espera, terminou, procure os obreiros, dê o seu nome e telefone, e a gente então entra em contato com você, caso abra mais uma vaga aí. Amém? Vamos pregar, né? Apocalipse capítulo 1, verso 4. Vamos para a palavra de Deus. Tudo bem com vocês, irmãos? Bastante coisa, né? Apocalipse capítulo 1, versículo 4 diz assim: João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o príncipe dos reis da terra. Glória a Deus. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez, vamos comigo essa parte aqui, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todo sempre. Amém. Por isso que você vê aos domingos esse trono, a coroa. Nós temos apresentado diante de Deus mensagens que falam sobre os reis e buscando essa coroação para a glória de Deus, essa autoridade em nome de Jesus. Mas se Ele nos fez reis, é importante sempre a gente notar que Ele é Rei dos reis. Ele é Senhor dos senhores. Normalmente a gente tem aprendido sobre os reis não apenas o bônus, eu tenho usado essa expressão domingo, né? Mas não a parte boa de reinar, sentar no trono, conquistar, fazer acontecer. Claro que existe a parte boa do reino, mas a gente tem explorado um pouco nesses domingos a responsabilidade de reinar. Amém, pessoal? A responsabilidade de usar uma coroa, de liderar alguma coisa, de sentar no trono. Eu quero ler hoje com vocês 1 Samuel 16. Eu vou ler primeiro o versículo 6 e 7, aí eu libero o tema de hoje, tá? 1 Samuel 16, Antigo Testamento, os versículos 6 e 7. Diz assim, o texto é bem conhecido.
E sucedeu que, inclusive se você tiver com o app, você pode acompanhar no app, que as referências estão lá. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe, pois eu explico, e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Diga glória a Deus. Hoje o tema da mensagem de hoje, quero falar um pouquinho com vocês sobre as aparências enganam. Esse é o tema da mensagem de hoje. Qual é o tema? As aparências enganam. Você já deve ter ouvido aí fora isso, né? Deixa eu te perguntar, claro que nunca aconteceu. Alguém, algum dia, que parecia ser uma pessoa e não era, já te desapontou? Claro que não, né? Imagina, você diz, não, puxa, mas parecia amiga, hein? Parecia, pois é, nem sempre o que parece é. E ontem a gente estava aqui no nosso Movie Night assistindo um filme, e esse filme, rapaz, é interessante, como que a gente consegue ver Deus em tudo, né? E de um menininho com uma aparência muito prejudicada, né? Por conta de 27 cirurgias que já haviam sido feitas, nasceu com deformidades, enfim. E a vida, tadinho, de bullying dele na escola. Como as pessoas realmente são muito ligadas à aparência e como as pessoas julgam pela aparência. E é interessante que as pessoas, eu vou falar assim, em regra, amém, pessoal? Não estou falando de todo mundo, claro que é exceção, mas em regra as pessoas são muito más. Elas são más. Eu não sei se consciente ou não, mas a maioria das pessoas, e isso inclui, infelizmente, até o ambiente igreja, o ambiente religioso, elas sempre estão prontas para apontar o dedo, e naquilo que parece, elas já são precipitadas num julgamento. Elas são prontas logo para dizer, olha só, é do diabo, olha, é do Satanás, olha isso, olha aquilo, e não se importam com o sentimento das pessoas, elas não pensam nas consequências de um julgamento precipitado que estão tendo, e como isso pode causar transtorno, dor, feridas, e às vezes até impedir a entrada de alguma destas pessoas no reino dos céus. Isso que eu estou dizendo para você, ele é tão sério, que você vê ao longo da Bíblia, Jesus perdoando todo tipo de comportamento. Você vê Jesus perdoar a mulher pega em adultério, ela é lançada diante de Jesus, e Jesus diz, vai, não peques mais, ninguém te condenou, eu também não te condeno. Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. O texto ele é muito interessante, conhecido também. Você vê Jesus perdoando ladrão, você vê Jesus falando com Zaqueu, desce daí, eu vou pousar na tua casa. Se eu passei a perna em alguém, eu vou devolver. Então hoje veio salvação para essa casa, porque o Filho do Homem veio buscar aquilo que estava perdido. Você vê Jesus então tratando com todo tipo e perdoando inclusive o ladrão do lado dele na cruz. No final da vida desse homem, esse homem está respirando a vida inteira aprontando, a vida inteira roubando, e no finalzinho ele disse, Senhor, eu quero ir para o paraíso, eu quero ir para o céu, eu vejo que o Senhor é Deus, o Senhor é o Filho de Deus, e hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Isso é maravilhoso da parte do Evangelho. Mas tem algo que Jesus realmente, eu lendo a Bíblia e vejo uma tremenda dificuldade de lidar, era com os fingidos, aqueles que eram ligados, aqueles que pareciam ser e não eram. Esses eram os fariseus, os religiosos da época. Jesus os chamava, assim, na cara, dura, de hipócritas. E essa palavra no original, ela é muito utilizada para os artistas, para os atores que representavam, que pareciam que tinham que atuar,
ser uma pessoa que não era, não é? Então isso tinha uma ligação. Depois tomou uma conotação pejorativa, quando alguém vira para você ou para alguém e diz: ô hipócrita, acredite, não é um elogio. Essa pessoa está te chamando de duas caras, de cara de uma pessoa fingida. E pessoas fingidas, pessoas hipócritas, são pessoas que lutam para manter uma aparência que na verdade é mentirosa, é fingida. Essa hipocrisia é que Jesus condena. E eu, quando assisti esse filme ontem aqui na igreja com os nossos irmãos, me veio esse texto de 1 Samuel 16, um texto tão conhecido, e eu penso que muita gente entende errado esse texto, porque tem tanta informação preciosa aqui. Eu queria que você lesse comigo com um olhar diferente. 1 Samuel 16, 6, de novo. Qual é o contexto do texto? De novo, qual é o contexto do texto? Qual é a história por detrás desse versículo? Qual é o momento? Deus está à procura de um novo rei. Nós estamos falando de reis. Por isso, a série de mensagem. Saul foi o primeiro rei. Saul pisa na bola, Saul não está bem com Deus. Então Deus decide levantar um outro rei. Agora eu quero um outro rei. O sacerdote que ungia os reis na época era um Samuel. Samuel, só para você ter uma ideia de quem foi Samuel. Samuel, fruto de milagre. Samuel foi fruto de oração de Ana, de muita dor. Ana era uma mulher estéril, esposa de Eucana. Vocês lembram da história? 1 Samuel 1, que tinha uma outra mulher na jogada, chamada Penina, capetada Penina, que só Deus na causa. E a Penina tinha filhos, a Ana não tinha, e toda vez que eles iam à casa de Deus, a Penina zombava: tem um filho, você não tem, e aí, irmão, aleluia, está aí na igreja, tomara que, será que esse ano nasce, hein? E as pessoas, às vezes, são usadas para tentar irritar e fazer, e julgar: mas você não é de Deus, você não é crente, aleluia, irmão, mas você não diz que o seu Deus e tal, e cadê o seu milagre que não nasce? Cadê a resposta que não chega? Cadê o resultado que não aparece? Isso tudo para te provocar. Resultado, isso afetava a fé de Ana. Ela ia chorando, ela chorava, ela não comia, ia na igreja, mas não adiantava. Então não adianta só estar aqui. Olha o que eu estou te falando, gente. Tudo isso aqui é palavra, é mensagem. Então não adianta só subir à casa do Senhor. Não adianta só orar. Satanás quer te perturbar a tal ponto que você esteja aqui e não esteja aqui. Você está aqui agora, mas o seu coração não é que raiva daquela pessoa. Ai, penina. Todo mundo tem uma penina para orar por ela. Todo mundo tem uma penina que é para nos levar mais próximo de Deus. E você então não pode te deixar perturbar, porque eu estava atendendo uma irmã, ela falou assim para mim: pastor, pelo amor de Deus, é demais, é muita irritação, é para me tirar mesmo. Sim, é verdade, concordo com você, mas a gente pode até orar pela sua penina para ela se converter, e se ela se converter vai ser uma bênção. Mas sabe o que vai acontecer depois que ela se converter? Vai surgir a Penina volume 2, a Penina contra-ataca, porque o que não falta são pessoas para o inimigo usar. Então a questão não é se Satanás está usando alguém para te perturbar. A questão é: por que está conseguindo? Essa é a questão. Por que está conseguindo? Por que você ainda se irrita? Por que você ainda perde a paz? Então um dia Ana vai, diz o texto, ela está na casa de Deus e ela lava a alma, ela chora diante de Deus, ela faz um voto a Deus: Deus, se o Senhor me der um filho, for homem, eu vou dar ele para o Senhor. Eu acredito, mas isso aqui agora é coisa minha, eu acredito que a oração de Ana muda, ela lava o coração diante do Senhor, e agora ela está dizendo: Senhor, o importante agora não é esfregar na cara da Penina. A motivação da oração mudou. Eu não quero ter um filho para passear com ele assim na cara da Penina e dizer assim: Deus me deu. E agora? Fala. Não, agora eu esquece Penina. Não quero mais saber eu não vou mais cair nessa. Se o Senhor me der, eu vou dar ele para o Senhor. Não estou mais concorrendo com ninguém. Não quero mais provar nada para ninguém. Chega, Deus. E Deus dá. E nasce um menino.
E ela dá ele para o Senhor. O interessante dessa história, gente, é que a Bíblia nunca mais fala de Penina. E Ana fica marcada na história. Então não deixa a Penina perturbar você. Você está acima disso, querido. Deus quer fazer de você um instrumento na mão dele. Deus quer te dar um grande Samuel. Que benção. E nasce Samuel. Samuel foi só o maior pastor da Bíblia, o maior sacerdote que a Bíblia Sagrada já teve, o maior profeta. Esse homem era de Deus, irmão. E esse homem cresceu num ambiente que tinha tudo para dar errado, porque ele foi criado por um profeta chamado Eli, que não dava conta nem dos filhos dele, que eram 2, Ofni e Finéias, capetados meninos. Os guri pecavam, fazia tudo errado na igreja, e Samuel foi criado naquele ambiente, até que no capítulo 3 Deus trata com Samuel, chama Samuel, Samuel se levanta, quem é? Eis-me aqui. Ele tem dificuldade de entender que era Deus tratando com ele, e Samuel fica confirmado como profeta do Senhor. Eu só quero que você entenda que Samuel não é qualquer um. Samuel não cresceu jogando videogame, só para você entender, tá? Samuel não cresceu jogando bola, futebol. Samuel cresceu limpando o altar, arrumando os bancos na igreja. Só estou colocando nos dias de hoje, para você entender. A vida desse garoto era a casa do Senhor. Era no ambiente de Deus que esse garoto cresce. E agora ele é o profeta Samuel. E agora ele tem na mão um vaso de óleo, de azeite, e uma missão. Ele tem que ungir o próximo rei. Então, Deus dá uma pista. Olha, Deus também, vou te falar, hein? Deus diz assim, é um filho de Jessé. E dá o endereço da casa do Jessé. Então, lá vai o Samuel. Chega lá na casa do Jessé, seria muito bom se Jessé tivesse um filho só. Não é não? Mas o homem tinha 7 além de Davi. Então ele chega e diz, olha, chama lá os teus filhos que eu tenho uma bênção da parte de Deus para um deles. Jessé, que era o pai de Davi, e outros 7, diz, claro, vou chamar os mais velhos, porque são os que, ó a palavra que eu vou usar de propósito, parecem que vão virar alguma coisa aqui em casa. Então, ligado à aparência, ele chama os mais velhos. Isso, inclusive, nem chama Davi, que era o caçula. Davi continua tomando conta das ovelhas do pai. E aí entra o mais velho, o primogênito, que ao longo de todo o Antigo Testamento, você sabe que o primogênito era o detentor da bênção. Então, além de ter a aparência, ele tinha, dentro do histórico bíblico, ele tinha 99% de... É esse cara, estava tudo apontando, seta piscando, é ele, pam, 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 aponta, é esse cara. E na hora que esse cidadão, chamado Eliabe, ele entra na sala, a ideia que eu tenho é que na hora que ele entra o primeiro, ele entra o Eliabe. Samuel já pega o vaso, e no versículo de número 6, Samuel diz, certamente, eu acho essa palavra forte, irmão. Ele não disse assim, eu acho que é. Ele não disse assim, pode ser. Não, ele diz assim, eu estou certo que é ele. Só pode ser ele. Olha a cara dele, a andada desse camarada. É o mais velho? Isso vai dar um rei, vai ficar bonito, um quadro na parede, com um camarada, uma coroa na cabeça, um manto vermelho nas costas. Esse cara é ele. Certamente está perante o Senhor seu Genório, ele vai ungir. Deus tem que intervir. E no versículo seguinte, uma palavra muito importante. A gente tem que entender isso. Vamos espremer um pouquinho isso aqui, senão não adianta a gente sair disso se a gente não entender isso primeiro. Isso aqui é a base. Deus disse para ele, porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência. Cuidado.
E eu não estou falando de um encapetado, desligado de Deus, um cara que vive no mundo, um cara que acabou de pecar e agora vai escolher alguém. Não, eu estou falando de um cara ligado em Deus, ligado, 220, o cara está assim com o Senhor. E quase que as aparências enganam ele. Se Deus não entrasse no meio, ele, Samuel, o grande Samuel, se deixaria levar pelas aparências. Será que isso não pode acontecer com a gente? Você acha que não? Será que a gente não pode olhar para alguém e dizer, certamente é, ou o contrário, certamente não é? Misericórdia. Podemos. E eu só quero que você entenda a gravidade desse pecado. Por isso que eu comecei dizendo a vocês que o mentiroso, vamos falar assim, mas eu comecei dizendo a vocês lá, o pecador, o cidadão que foi preso em adultério, o ladrão, essa turma vinha diante de Jesus e Jesus perdoava essa turma. Mas quando o problema era as pessoas que queriam fingir uma vida, parecer uma coisa que não era, enganando outras pessoas pela aparência, Jesus dava no meio. Era só no rim. Tudo bem? Quem está entendendo até aqui, diga amém. Comentário de Deus. Quem vai falar agora é Deus. Samuel está assim. Ó, Samuel já está assim. Ó. É ele. Lá vai falar Deus agora. O que Deus fala? Não atentes para a sua aparência. Não presta atenção na aparência, não. Não se deixe levar pela aparência das pessoas, em qualquer setor da sua vida, inclusive na igreja. Essa semana eu estava conversando com uma irmã do Brasil, eu envio esses zaps, né? Mensagem, áudio, e ela falou para mim, pastor, mas fulano de tal, você acredita, aprontou comigo, e o fulano é pastor. Eu falei, o que tem? Falei assim, mas pastor, mas é pastor, ele é pastor. Eu falei, e aí, o que tem? Eu já tento muitas pessoas chegam para mim e dizem, pastor, mas fulano de tal, inclusive tem um cargo na igreja. Eu falo assim, você fez um negócio com ele porque ele tinha um cargo na igreja. Você é louco, você tem que ler a Bíblia. Nem tudo que parece é. Você não pode dizer que alguém é de Deus porque tem crachá, irmão. Que isso, você tem que ter um pouquinho de experiência com Deus. Você não pode, a primeira pessoa que diz, não, eu sou de Deus, você não pode julgar as pessoas por dons e talentos, aprenda isso. A gente vai passar um pouquinho por isso daqui a pouquinho. Mas é muito comum no ambiente de igreja, tempos antes que eu prego, eu escuto muito, nossa, você viu como que ele prega? Que homem de Deus, está tudo errado. Pregar bem, falar bem, ter uma boa dicção, isso é talento, isso é dom. Cantar bem é dom. E você não conhece pessoas, árvore por dom. Você conhece as pessoas, Jesus diz, por frutos. Frutos. Não, mas fez uma oração assim, pastor, e eu arrepiei. O que tem? Vai ver a vida da pessoa. É a vida, não é o que ela fala, não é o que ela faz, não é o cargo que ela tem, é a vida, não adianta, é o que você faz que marca você, é o seu comportamento. Fé sem obras é morta. Nós vamos passar por isso daqui a pouquinho. Então lá vem Samuel, vaso do azeite, vai ungir. Primeira coisa que Deus fala, cuidado, você está se deixando levar pela aparência desse cidadão aí, do Eliabe. E aí ele vai explicar, Deus é bom, irmão, ele explica, ele vai explicar, ele não pode passar por aqui correndo. Ele diz assim, não atente para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Uau, que balde de água fria. Você consegue se colocar no lugar de Samuel, e que puxão de orelha, né? Cá entre nós, porque ele está aqui, certamente é esse, e vai ungir. E Deus diz assim, se eu deixar você realmente levar o negócio sem falar com você, você ia fazer tudo errado, hein, Samuel? Você está se deixando levar pela aparência, vai ungir pessoa errada, vai contratar gente errada na sua empresa, vai fazer sociedade errada lá na sua empresa, você vai tomar decisão errada, vai casar com gente errada, você vai ter amizade errada, porque você escolhe pelo que vê.
Você entende o que eu estou falando? Por quê? Porque você se deixa levar. Nossa, você viu como parece gente boa, né? Parece legal fulano, né? Amigão. E o amigão só na faca, por detrás, nas costas. Porque nós temos um rei, irmãos. E nós precisamos ouvir a voz dele. A gente precisa, como Samuel, parar e dizer: Senhor, parece uma boa amizade para ter. É ele. Senhor, parece o sócio que eu estou precisando para levantar essa empresa. É ele. Senhor, parece o pastor que eu estou precisando para ter. Olha o que eu estou falando, eu sou pastor, hein? Mas você tem que orar, é ele. É ele que vai ser bênção na minha vida. Parece a igreja que eu preciso, Senhor, para congregar, me aproximar do Senhor. Meu Deus, é ela. Porque nem tudo que parece é. Fala amém agora. Amém. Te ajuda os irmãos, né? Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura. Eu tenho rejeitado. Eu acho isso tão forte, porque Deus está dizendo, tem alguma coisa nele que você não está vendo e eu estou. Porque quando Deus fala para Samuel, eu tenho rejeitado, Samuel bate os olhos nele, Samuel fez um exame humano nele e diz, não, para mim esse cara aqui dava. Para mim dava, esse cara aqui, vamos pôr a coroa nele. Esse cara aqui para mim dá. E Deus diz, para mim não dá não. Não, mas o padrão dá certinho aqui. Não, esse é o problema seu, Samuel. Tem coisa nele que você não está vendo. Eu rejeitei. Tem coisa que você não está vendo, tem coisa que eu estou vendo. Aí Deus vai explicar. E aí Deus vai dizer um dos textos assim, tão conhecidos, tão batidos, mas eu penso que tão mal compreendidos. E Deus diz assim, porque o Senhor não vê como o homem vê. Isso é fato. Deus não está dizendo, de vez em quando o homem olha, não, Deus está dizendo, é verdade, mano, a gente não vê como Deus vê. Deus vê as coisas diferentes, você tem que aceitar isso, é fato, você anota isso, você crê nisso. Deus, o Senhor não vê como eu vejo que isso aqui é o melhor para mim. Para o Senhor isso aqui, Senhor, fala comigo, é o melhor para mim? Meu Deus, eu não vejo, eu vejo que essa é a saída para resolver meu problema financeiro. Meu Deus, mas é a saída para resolver o meu problema financeiro? Porque o Senhor não vê como você vê. Você não vê como Deus vê. Você precisa crer nisso. E partindo desse ponto, ele vai explicar como é que o homem vê e como é que Deus vê. Então ele segue dizendo, pois o homem vê o que está diante dos olhos. O que é isso? Aparência. Aparência. O homem vê o que está na frente dele. E fala sério, é tão fácil você maquiar a aparência, você parecer uma coisa para alguém, é tranquilo. Muita gente tem uma habilidade fantástica de parecer uma coisa que não é. É interessante que às vezes está tão automático, na vida de casais, por exemplo, que estão... Eu já fui uma vez no Brasil fazer uma visita e lá de fora no portão, estava no portão, eu ouvi barulho, gritaria, panela, irmão. Pá! Aí na hora que eu aperto, plim, plim, a campainha ela vem assim, nossa, pastor, que bênção receber o senhor aqui. Olha que maravilha. Não é, amor? Não é? Assim, ei, abraça assim. Nós estamos tão felizes de receber o senhor aqui. Falo, brincadeira, né? Eu vou morar aqui para você se dar bem. O homem olha para aquilo que está na frente dele. Parece. Ele maqueia, ele se deixa levar pelas aparências. E eu acho muito interessante quando alguém vira para você, pastor, não estou nem aí. Eu não ligo para a aparência não, pastor. O que importa é o que Deus vê. Eu falei, então por que você faz a unha? Chapinha. Conversa, irmão. Para que espelho você tem? Agora nós temos que entender o texto, tem dois extremos, tem dois lados. Deus está dizendo, o homem vê o que está diante dos olhos, mas o Senhor olha para o coração. Bom, olha para mim agora, porque a gente precisa entender isso bem. Deste lado aqui está, Deus olha
para o coração. Vamos repetir a frase? Deus olha para o coração. Desse outro lado extremo aqui, a frase é: o homem olha a aparência. Vamos comigo? O homem olha a aparência. Vim para cá, qual que é a frase? Deus olha o coração. Vim para cá, qual que é a frase? O homem olha. Quem que disse isso? Deus. Deus disse que o homem vê o que está diante dos olhos. E Deus disse que vê o que está no coração. Se eu virar aqui para vocês e falar, olha, vocês têm que entender isso aqui, senão vai dar confusão. Vai dar, glitch no cérebro, ó. Se eu falar assim para vocês hoje, gente, nós precisamos nos preocupar com a aparência. Essa mensagem é verdadeira? Pode ser. E se eu falar assim, gente, não se preocupe com a aparência, essa mensagem é verdadeira? Pode ser, depende do que eu vou completar. Deixa eu te explicar por quê. Quer ver? Olha outro exemplo. A gente tem que ser como criança? Pode ser, depende. Você está falando o quê? Porque Jesus disse que se a gente não for como criança, a gente não vai entrar no reino de Deus. Mas o apóstolo Paulo, escrevendo a carta do Novo Testamento, diz que a gente tem que deixar as coisas de criança e crescer na fé. Se o senhor estiver falando de simplicidade, humildade, a gente tem que ser como criança. Se estiver falando de malícia e maldade, a gente tem que crescer. Parar de criancice na fé. Então depende da mensagem. Se eu levar a mensagem hoje para esse lado, qual que era a frase desse lado, você ainda lembra? Deus vê o coração. Se a gente construir a mensagem desse lado aqui, eu vou dizer para vocês, irmãos, não esteja nem aí porque os outros falam de você. Perfeito. Por quê? O que vale? O que Deus pensa de você. Tá certo? Perfeito. O que vale? O que vale é o que Deus acha. O que vale, Deus é que sabe quem é você. Deus sabe o que você pensa, a intenção do seu coração. Olha que mensagem linda, mas ela não é a de hoje. Fala amém agora. Amém. Eu vou para o outro lado. Eu vou para cá. Qual que é a mensagem de hoje? Cuidado com... Por que eu escolhi esse tema? Porque nós vivemos no mundo e precisamos ganhar pessoas para Jesus. Você tem que ter esse entendimento de quem você é em Cristo, em Deus. E tem que estar em paz com isso. Quando alguém for julgar você, fica tranquilo, porque você sabe quem é em Cristo e Deus te conhece. Amém? Agora, você quer ganhar alguém para Jesus? Não basta ser de Deus, você vai ter que parecer que é de Deus. Por quê? Porque o homem vê o que parece. Pastor, eu penso diferente. Então, olha aqui para mim. Você sai da igreja aqui agora, imagina um boteco na esquina aqui. Pagodão, menos solto. Pagodão, aquela coisa toda, musicão, cachaça na mesa. E eu estou com a Camila, já está de enfia ela no rolo. Eu estou com a Camila na mesinha do cantinho, tomando uma tubaína. Você lembra da tubaína? Você sabe o que é isso? Tubaína. O que é tubaína? Não. Você sabe o que é isso? É um guaraná. Isso, do Mato Grosso, gente. Tubaína. É. Guaraná, refrigerante. E o refrigerante, eu estou tomando um refrigerante na minha mesinha no cantinho. Sim, bem no cantinho. Turma dançando, cachaça, gente bebendo, trocando o pé. E eu estou no cantinho da mesa com a Camila, comendo um franguinho e tomando a minha tubaína. E eu sou pastor. Aí você passa, vou mostrar como é que você passa. Você vai passar assim, na frente do bar. Você está acompanhado, ó. Não é o pastor lá daquela igreja que a gente foi lá, domingo de manhã? Não volto mais lá não, cara. E eu não estou fazendo nada de errado, é tubaína. Mas não parece.
Você me encontra 2 horas da manhã sozinho no carro com outra mulher do lado. E eu paro num semáforo e você olha e diz assim, ué, não é a Camila cresceu? Agora eu fui fazer uma visita, a irmã estava perturbada, não tinha ninguém para levar no hospital, eu peguei ela e tive que levar ela no hospital. Mas você só me viu no semáforo, era 2 horas da manhã, eu fui fazer a visita, ela estava perturbada, não tinha jeito, não teve como, era emergência, e ela estava no carro comigo. Mas isso pode custar o meu ministério. Ah, mas pastor, mas isso é uma maldade. Não, Deus falou que o homem vê o que parece. E se você quiser ganhar alguém para Jesus, você tem que considerar isso. Não basta só ser santo, você também vai ter que procurar parecer. Você entende o que eu estou pregando ou não? Deus sabe quem você é. Você está resolvido com Deus. Essa é a linha daqui. Mas isso é para você subir. Para você ganhar alguém, ser significante aqui, você tem que prestar mais atenção nessa banda do lado da mensagem. Eu quero ganhar a minha turma que trabalha comigo para Jesus. Então você vai ter que tomar um cuidado com o que parece para eles que você é. Continuando o nosso texto, abra sua Bíblia em 1 Samuel, a gente tratou. Isaías 53, versículo 1. Isaías 53, 1, fala sobre a aparência de Jesus. Diz assim, quem deu crédito à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. O texto está falando de Jesus, de como ele parecia fisicamente. Uma raiz de terra seca é bonita? Eu vou te ajudar, não é não. Não é não. Mas a Bíblia vai ficar mais clara agora. Não tinha parecer nem formosura. Formosura é beleza. Não tinha. Mas será que está falando de Jesus? Vamos continuar. Olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Mas será que está falando de Jesus? Vamos continuar. Era desprezado, mas indigno entre os homens, homens de dores, experimentado nos trabalhos. Ele era carpinteiro. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. É ele? É ele? As nossas dores levou sobre si, nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. É ele ou não é? Pronto, Jesus não era bonito. Mas quando a gente assiste um filme, Jesus é o galã. Não é não? É o cara. Eu não sei se escandaliza você, mas Jesus não era assim não. Interessante que você, quando vê o filme Jesus no meio da multidão, logo você olha assim no filme, no meio da multidão, você já vê, olha lá, aquele lá é Jesus. Porque há um destaque. O cabelo é diferente, os olhos são diferentes, a pele é diferente, a roupa é diferente, o manto é diferente, a cor do manto de Jesus é vermelho. Os outros, cinza, verde, azul, mas Jesus é. Tanto não é verdade isso, gente, que quando Jesus vai ser entregue, traído por Judas, isso está em Lucas 22, 47. Vamos checar? Lucas 22, 47. Estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, ia diante dela. Chegou-se a Jesus para o beijar, e disse, Judas, com um beijo, traz o filho do homem? O que está escrito aqui? Que Judas teve que dar um sinal, para identificar quem era Jesus.
Então estão todos reunidos. O Judas vem na frente. Qual é a chave? O que está combinado? Aquele que eu beijar, pode pegar, que é ele. Mas se fosse uma pessoa já diferente, vai lá, que lá é o Jesus. Não. Quando eu leio a Bíblia, eu percebo que nele não havia nenhuma beleza, não havia nada que chamasse a atenção, que fizesse as pessoas olhar e pensar assim, ai, é ele. Não. E por isso Jesus confundia muita gente, por isso os religiosos ficavam assim, esse. Por quê? Porque estavam ligados à aparência. Não, esse, o rei, quem está esperando, o Filho de Deus, esse carpinteiro da esquina aqui, filho do Zé, da Maria, não pode ser. Escandalizavam-se nele, porque ele não parecia ser quem dizia ser. E como o ser humano é ligado ao que parece, muita gente não creu nele, por causa da aparência. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Isso não acontece só com Jesus nesse ponto, não. Isso acontece com o apóstolo Paulo no Novo Testamento. Parece que há um padrão nisso e Deus está querendo nos ensinar alguma coisa em relação a isso. Olha só o que diz o 2 Coríntios 10, 7. 2 Coríntios 10, 7. Diz assim, o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, está escrevendo uma carta à igreja de Corinto. Olhais para as coisas segundo a aparência. Se alguém confia de si mesmo que é de Cristo, pense outra vez isso consigo. Assim como ele é de Cristo, também nós de Cristo somos. Porque ainda que eu me glorie mais alguma coisa do nosso poder, o qual o Senhor nos deu para edificação e não para a vossa destruição, não me envergonharei, para que não pareça como se quisera intimidar-vos por cartas. Agora, vamos ler esse último. Porque as suas cartas, dizem, são graves e fortes, mas a presença do corpo é fraca, e a palavra desprezível. O que está escrito aqui? A igreja de Corinto tem um problema para aceitar Paulo. Gente, vê se pode uma coisa dessa. A gente lê hoje as cartas de Paulo, ou o grande apóstolo Paulo. Mas a igreja lia as cartas, não, esse camarada, porque olha, quando a gente lê a carta, a gente imagina uma aparência. E aí então, eles viram Paulo, e aí a conclusão que eles têm é a presença fraca de corpo, né? Pouquinho. A gente esperava assim, fraquinho. E o apóstolo Paulo está se queixando disso. Vocês estão se deixando levar pela aparência. Vocês estão julgando e me julgando pela aparência. Isso é interessante. A gente faz programa de rádio aqui, e no rádio não há a aparência, há a voz. E aí, de vez em quando, uma turma ganha alguns brindes que a gente anda sorteando na rádio. E aí o pessoal vem buscar e diz assim, eu queria então, cadê o pastor William? Eu disse assim, prazer, querido. Eu disse assim, não, o pastor, aquele do rádio. Prazer, querido, sou eu mesmo. Disse, eu imaginei que era assim um senhor, né? Sim, quase que a gente fala, como que é? Artrite, artrose, o que você queria? Mas as aparências enganam. As aparências enganam. Mateus 23, 25, Jesus combate exatamente isso. Vamos dar uma olhada? Mateus 23, 25 diz assim, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Quer dizer, você imagina uma pessoa, esquece que o copo seja de vidro, o copo metal, madeira, que era na época. Imagine que você não consiga ver, né, o que está dentro do copo, mas você só consiga enxergar o lado de fora. Imagina a cena, olha onde Jesus vai. Uma pessoa que se preocupa em lavar só o lado de fora do copo. Por quê? Porque, olha, não, esse aqui está limpo.
Aí você, misericórdia, eu tomei nisso. Deus está dizendo, tem gente assim. Porque aqui está limpo. Você olha assim do lado de fora e você diz assim, uau! Mas quando você olha o conteúdo, você diz, uau! E Jesus segue dizendo, fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Não é verdade? Não é assim um túmulo? Olha Jesus, tem túmulo que é até um castelo, uma casinha, uma coisa linda, azulejo, limpo. Abre para você ver. Tira a tampa para você. Vamos ver. Aquilo é a aparência exterior. Parece só. E é exatamente isso que Jesus condena. Agora vamos encontrar um balanço da mensagem. Você não pode sair daqui dizendo, você viu o que a gente aprendeu hoje? Esse negócio de parecer não é de Deus. Não foi isso que eu preguei. Entendeu? Tudo errado. O que eu estou pregando? Só parecer é que é o problema. O problema não é parecer. Se você parece e é, fala amém. Você parece e é, você está tinindo. O problema é, parece, mas não é. Então o problema não é parecer. O problema está em você pintar uma coisa que aponte para o lado de cá e você caminhar para o lado oposto àquilo. É isso que Jesus está combinando, é essa prática de hipocrisia. Quer dizer, parecer de Deus é bom quando você é de Deus. Amém? Continuando. Pastor, como é que eu faço então para não cair na cilada da aparência? Marcos capítulo 11, verso 12. Marcos 11, 12. Eu vou te dar aqui uma lição importantíssima, pastor, caminhada de fé. E ora a Deus para que você nunca mais esqueça dessa palavra. Marcos 11, 12. Aqui, Jesus, eu não me atrevo a dizer que Jesus quase se deixou levar pela aparência. Eu acho que isso é muito forte, porque Jesus, me parece, ele sabe tudo. Amém? Conhece todas as coisas. Então eu percebo que Jesus, ele se comporta do jeito que vai se comportar nesse texto para nos dar uma lição sobre a aparência. Importante lição. Marcos 11, 12 diz assim, no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, Jesus teve fome. Vendo de longe uma figueira, olha o detalhe, que tinha folhas, nada na Bíblia está à toa, tinha folhas. O que isso quer dizer? Tinha aparência. Porque se é uma figueira sem folha, peladona, assim, só o galho seco, você vai procurar algum fruto num lugar desse? Não, está na cara, não parece que tem. Mas essa tem folhas, então ela tem aparência, parece que tem. Então Jesus viu de longe uma figueira que tinha folhas e foi checar, foi ver se nela acharia alguma coisa. Obviamente, fruto. Chegando a ela, não achou senão folhas, aparência, porque não era tempo de figos, olha que coisa. E Jesus falando à figueira disse, nunca mais alguém vai comer fruto de ti. Essa história é fantástica. Jesus está no caminho, ele olha, está com fome, diz, tem uma figueira lá. Interessante, tem folhas, hein? Tem uma cara boa. Tem tudo para a gente achar alguma coisa ali. Vamos lá? Vamos embora. Então lá vai Jesus, vamos fazer Jesus. Jesus vai se aproximando daquilo que parecia ter frutos. Então Jesus vira um galho para cá, vira outro para cá, olha para cima e diz, ó a decepção de Jesus. Só a aparência parecia ter fruto. Olha que coisa. Mas nunca mais também alguém vai comer fruto de você. Virou as costas e foi embora. Aí se você pula lá para o versículo 20, no outro dia pela manhã,
Viram que a figueira se tinha secado desde as raízes, e o Pedro faz um comentário: mestre, não é que secou mesmo? Lembra que o Senhor amaldiçoou ontem a figueira aqui e secou? E aí Jesus responde simplesmente dizendo a Pedro: tende fé em Deus. Já está sem fé. Mas, deixando para outro momento a parte da fé, vamos ficar com a questão da aparência. Jesus vai, porque parecia que tinha frutos. Jesus procura frutos, não encontra frutos. Maldição sobre aquela figueira, porque ela só parecia. Você entende isso? Se você quiser, a gente desenha de novo. Você está compreendendo como só parecer é perigoso? O problema é esse. O problema é você fazer alguém parar, tirar alguém do caminho, e porque você parece de Deus, a pessoa amanhã desvia e se perde. Aí Jesus chega a dizer: ai, é melhor amarrar uma pedra. Você já leu isso na Bíblia? Estou assustando você? Amarrar uma pedra no pescoço e se lançar, do que desviar um desses meus pequeninos. Não, mas Deus sabe do meu coração. Sim, criatura de Deus, está aqui, desse lado. E se fosse só isso que importasse, então você aceita Jesus, Ele leva você para o céu. Você não precisa nem ficar aqui. Mas você ficou por quê? Porque Deus quer usar a sua vida. Atos 1,8 diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ser-me-eis? Vai. Testemunhas. Você tem que testemunhar Jesus. Sua vida tem que trazer mais gente para o céu. Você tem que saquear o inferno. As pessoas têm que olhar para você e querer Jesus. Como é que isso será possível? Se você viver só nesse extremo, você vai ter que tomar um cuidado com esse outro extremo. Quem está entendendo a mensagem de hoje, diga amém. Você vai ter que dar uma analisada aqui. Você vai ter que tomar alguns cuidados. Você vai ter, inclusive, que fazer algumas coisas até por causa dos outros. Você sabe que até Jesus fez isso em João 11? Jesus está na frente do túmulo do Lázaro. Aí Jesus tira a pedra, cheira mal. A gente conhece a história. Aí depois, já está cheirando mal, você já não diz que se creres, verá a glória de Deus, tirar a pedra. Aí Jesus não grita já, não. Jesus faz uma oração. Oração para inglês ver. Não sei se eu estou te escandalizando, porque a Bíblia diz que Jesus ora: Pai, eu estou aqui falando com o Senhor para o pessoal que vê, para o pessoal aqui ver que a gente está, né? Mas eu sei que o Senhor sempre me ouve. Então é um negócio aqui só para Deus, Pai, olha, Senhor, faça aqui essa oração e tal, o pessoal ouviu e tal, né, para não escandalizar ninguém. Imagina, chegou aí, não, eu estou fazendo em nome de Deus, então eu vou fazer. Ô Lázaro, pode vir. O Lázaro vem. Pastor, eu não estou nem aí porque os outros pensam. Então você tem um problema grave com o Evangelho, o de Cristo. Porque se você está aqui para ganhar pessoas, você tem que se preocupar um pouquinho. O apóstolo Paulo dedica um capítulo todo aí sobre o fraco na fé. E que a gente tem que tomar cuidado com os fracos na fé. Aqueles que, se te verem comendo carne, vão escandalizar. O que você faz por causa deles? Você deixa de comer carne só para não escandalizar eles. Não que comer carne seja pecado. Mas se ele te ver comendo carne, ele vai desviar. Você abre mão de um direito seu para ganhar o irmão para Cristo. Você entende isso? Quem entende isso, diga amém. Simples, esse é o Evangelho de Cristo. O outro, a Bíblia diz, consideramos o outro maior. Nos importamos sim. E por causa da fraqueza de alguns, se necessário for, abrimos mãos até de alguns direitos que temos. Só para que eles não se percam no Evangelho de Cristo. Gente, quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Olha, para terminar, a lição dos frutos, ela continua, e eu vou te dar aqui uma dica, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia em 2 Reis 4, e vamos terminar com essa dica. Minha vontade é falar tanta coisa aqui, mas não dá nem tempo. Gente, nós vamos continuar isso quando o assunto é dons do Espírito. E eu percebo que muita gente está em confusão. Eu recebi um e-mail de uma irmã,
do Brasil que recebe estes áudios, e ela é da igreja onde a gente estava, e ela ficou encucada porque ela viu um cidadão no pecado, expulsando demônios, sendo usado, entre aspas, por Deus, e ela travou, e foi uma luta para explicar para ela a diferença entre um dom, uma habilidade, um talento, e a pessoa de fato está cheia do Espírito Santo. Mas nós vamos tratar disso nesse estudo que a gente vai fazer agora, no próximo mês, sobre não apague o Espírito de Deus. Vocês entendem o que eu estou falando? Grave isso, promessa de Deus. Sou político não, mas estou te prometendo. 2 Reis capítulo 4, verso 8, está aqui uma boa direção da parte do Espírito Santo para nós. Tomar cuidado, que a gente ora essa palavra. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu é profeta, a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava, ali se dirigia a comer pão. Faz-te entender até que Eliseu era uma espécie de profeta missionário, não tinha parada, não tinha lugar fixo, onde Deus mandava ele ia. Mas de tempo em tempo ele passava por aquela região, e naquela região tinha uma mulher rica, com boas condições financeiras, e que sempre ajudava o profeta. Na hora que ele passava por ali, alimentava o profeta, dava um pão, dava uma água para ele. Era tipo um pit stop dele ali, né? Ali ele podia ter uma base, né? E essa mulher vai fazer um comentário. Olha o comentário da mulher. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Oh, glória! Aí sim, façamos-lhe, pois, um pequeno quarto aqui dentro de casa. O resumo do negócio. Olha só. Ela sempre dá um pão para o profeta passa por ali, passa de novo. E mulher, irmão, é um negócio de Deus mesmo, né? Observa. É da mulher em regra. E ela está de olho nele. E o que ela está observando? Esse profeta é profeta mesmo. Como a gente tem que aprender com essa mulher? Ela fica de olho no cidadão. Toda vez que ele passa para comer um pão, como é que esse cara come? Como é que ele trata os outros? Como é que ele vive? Como é que é ele com a... Vamos ver. Esse cara tem família? Vamos lá, vamos viajar um pouquinho. Como é que ele trata aí? Como é que é com a mulher dele? E os filhos? Como é que são? Vamos ver? Eu tenho observado. Esse cara é de Deus. Vamos, então, trazer ele para dentro de casa. Entendeu? A sequência de fatos. Como é que é hoje? Se é profeta, vamos lá em casa. Aí decepciona, fica frustrado, põe a culpa em igreja e Deus, porque você acreditou num título, mas a tarefa sua é procurar fruto, antes de trazer para o seu convívio, para o seu relacionamento. É sua tarefa. Jesus diz, não é pelo dom, não é pelo talento, é pelo fruto. Examina, observa, como é que vive, como é que se comporta, como é que lidar com os outros, como é que resolve o problema, como é que é? É de Deus, hein? É de Deus. Então agora sim, dá para ter um quarto em casa. Mas de título, você fechar negócio com gente, porque não, inclusive eu também sou da igreja. Em nome de Jesus, sou pastor, estou te falando, conheça a história, só muda os personagens. Todo lugar, gente, irmãos, olha aqui na bolita dos olhos do pastor, aqui, ó. Todo lugar tem gente boa, tem gente ruim. Gente que presta e gente que não presta. Responsabilidade nossa de examinar primeiro. Checar, observar, escolher. Não se deixar levar pelas aparências. Senhor, parece que é, mas é. Se o Senhor, você estiver ligadinho com o rei, ele vai gritar igual gritou com Samuel. Pá!
Para, não casa não, é fria. Para, não fecha essa sociedade não, é fria. Não fecha esse negócio não, é fria. Mas, Senhor, fecha esse negócio não, sai fora desse trem. É fria. Mas a gente tem que ouvir o rei, porque as aparências enganam. Você recebe essa palavra? Fecha os teus olhos, sentado, por favor. Pai, o Senhor é Rei dos reis, Senhor dos senhores. E nós entendemos, meu Pai, essa palavra como uma advertência muito séria. É uma palavra que ao mesmo tempo é simples e descomplicada, está tudo escrito à luz da Tua palavra, inclusive com textos tão conhecidos e batidos, mas eu penso, meu Pai, que por alguns mal compreendidos. É verdade, meu Deus, que o Senhor olha o coração, mas nós não podemos nos esconder nessa frase para passar por essa terra ganhando pessoas para o Senhor. Se nós quisermos ganhar pessoas, a gente precisa trabalhar na linha de como é que as pessoas veem. As pessoas não veem como o Senhor vê. As pessoas são muito ligadas à aparência. É verdade que o Senhor examina o coração. Mas se o assunto, Senhor, é influenciar alguém, se o assunto, Senhor, é marcar vidas, é ser significante na vida de alguém, nós precisamos sim considerar o que parece. Ajude-nos, Deus, a entender, Espírito Santo, de uma maneira muito clara, essa palavra. Vem tratar conosco, vem alcançar o nosso coração, vem trazer luz para o nosso entendimento. Em nome de Jesus, o Senhor, que é Rei sobre nós, há de dirigir os nossos passos, de abrir os nossos olhos e nos fazer compreender que o que vale não é um dom, não é um talento, mas o que vale são frutos. Não é, meu Pai, a folha, ou não são as folhas, ou a copa. Parece uma figueira bonita, mas se não tiver frutos, Deus não resolve, não adianta, não resolve nada. Meu Deus, também lembre em oração que o problema não é a aparência, o problema é parecer e não ser. O problema é ter folhas sem frutos. O problema é parecer uma coisa, pintar uma coisa que no coração, meu Deus, e que na atitude, no comportamento não é verdadeiro. Livra-nos, Deus, de todo fingimento e hipocrisia. Queremos nos apresentar diante de Ti como pessoas que de verdade se importam, pessoas que estão decididas a viver a Tua palavra como ela é, em nome de Jesus. Com a mão no seu coração, repita essa oração comigo, diga: Senhor Jesus, livra-me, Deus, de toda a hipocrisia, de todo o fingimento, de toda a aparência, e só a aparência. Eu não quero só parecer, Senhor. Diga a Ele: eu quero ser, em nome de Jesus, quero produzir frutos para a glória do Senhor. Diga amém. Vamos aplaudir o nosso Deus.